Olá, cérebro de luz, seja bem-vindo. Nosso bate-papo de hoje é sobre o tema Como falar da morte para a criança. É a sua primeira vez aqui? Não se esqueça de se inscrever, acionar o sininho para você ser lembrado dos próximos vídeos que virão. A morte, para muitas pessoas, é um assunto muito delicado de ser tratado. Quando vamos conversar com a criança sobre a morte, dependendo da faixa etária em que ela se encontra, ela vai receber a informação de uma maneira. Dos 0 aos 3 anos, a criança não entende ainda o que é a morte em si. Então, qualquer assunto que você fale com ela sobre a morte, futuramente ela não vai conseguir lembrar das definições que foram dadas sobre a morte. O que é interessante a gente trabalhar com a criança? Que todo ser vivo tem a sua finitude. Isto é, nós temos um fim. Tudo que nasce, cresce, reproduz e morre é o ciclo natural da vida. Então, conforme a criança vai crescendo com plantinhas, com os animaizinhos de estimação, o passarinho, o cachorrinho, o peixinho, que tem uma vida mais curta, ela pode ser introduzida nesse assunto da morte sobre a vivência desses serizinhos pequenos que encantam a nossa vida. Então, por exemplo, quando o peixinho morreu, ou um passarinho que ela conhecia da casa, o próprio cachorrinho ou gatinho, deve ser tratado de uma maneira natural e explicado para a criança que aquele momento agora o cachorrinho não existe mais, o peixinho e o gatinho, porque ele chegou na sua finitude, ele morreu. Então não adianta a gente inventar historinhas para a criança. O vovô foi para o céu, a vovó virou estrelinha. Isso, na cabeça fantasiosa da criança, é bem possível que ela comece a imaginar como ela vai inventar uma escada para chegar até o céu para ver o vovô que está lá, ou a vovó que virou estrelinha, né? Como ela pode chegar até o céu para isso? Ou num dia nublado, como é que acontece que a estrela não está lá, o vovô não está olhando para ela? Então tem algumas situações em que a gente tem que realmente mostrar a verdade para a criança, que tudo acaba. Claro que a gente tem que ter as considerações culturais, religiosas, cada família tem a sua maneira de como trabalhar as questões da morte com a criança, mas psicologicamente ela tem que entender que tudo tem um fim. Aí vocês podem perguntar, mas a criança vai perguntar, mamãe, papai, você também vai morrer? Sim, nós também vamos morrer. De uma maneira natural a gente responde sim, mas a gente não sabe quando, que dia, e para ela não se preocupar com essa situação, que isso não é motivo de preocupação, né? E a criança, ela até os 6, 7 anos, ela lida muito bem com essas informações que a gente passa para ela, principalmente se ela viveu a situação da morte de um animalzinho em que ela presenciou. A partir dos 9 anos em diante, a criança começa a questionar o que é a morte, né? E se ela teve todo esse processo de entender o que aconteceu com o animalzinho ou com a florzinha do vaso, ela vai começar a ter uma consciência psíquica que dê conta dessa finitude. Isso também depende muito de como o adulto passa para a criança. Todos os sentimentos que a gente tem em relação à morte, a gente acaba passando para os filhos e para as crianças. Então, se você começa a encarar a morte como uma coisa natural da vida, que toda certeza que nós temos durante a vida é a morte, né? A maneira como é passado para a criança é que vale a pena. Então, como você encara a morte deve ser passada para sua filha, para o seu filho, para suas crianças, da mesma maneira em que você possa dar um certo suporte e sustentação para que ela entenda que é apenas uma passagem à morte, tá bem? Se você gostou dessas informações e se você tem algumas dúvidas, deixe os seus comentários aí para a gente poder continuar essa conversa. Até o próximo vídeo.